As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentações 3:22. Está na palavra de Deus, que diz também: Deus é Pai de misericórdias. Já parou para pensar quantas vezes nós já maltratamos, nós já magoamos, prejudicamos o nosso semelhante, o nosso próximo? Quantas vezes nós já falamos palavras malditas que trouxeram grandes prejuízos para o nosso semelhante, para o nosso próximo? Quantas e quantas vezes nós já tivemos atitudes erradas, com a nossa natureza errada, má, que é rápida, age rápido em fazer o mal, e nós tivemos atitudes que trouxeram prejuízos, quem sabe para o nosso irmão, para o nosso amigo, para o nosso semelhante, para uma pessoa ocasionalmente que nós encontramos em determinada circunstância. São tantas vezes que nós não temos como contá-las. Mas já imaginou, já pensou se Deus fosse agir conosco com o mesmo senso de justiça que nós pensamos ter? Se Ele fosse nos punir, nos penalizar, nós já teríamos sido extintos da face da terra por diversas e diversas vezes. Porque nós somos rápidos em fazer o mal. Nós somos rápidos em magoar as pessoas, magoar até mesmo quem nós amamos e quem nos ama. Nós somos assim. E nós ficamos, em contrapartida, remoendo aquilo que o nosso semelhante, ao contrário dessa atitude, faz conosco. Aquilo que nós somos prejudicados quando nós recebemos uma palavra errada, quando nós somos prejudicados pela atitude de uma pessoa, nós ficamos por tempo demais remoendo e muitas vezes nós não conseguimos nem perdoar aquela pessoa. O que me levou a fazer essa breve reflexão nesse momento foi o que disse uma pessoa dias atrás. Ela disse assim: será que só de eu não odiar essa pessoa, se eu não odiar uma pessoa, determinada pessoa, já não é o suficiente? Eu tenho mesmo que gostar, amar aquela pessoa? Ou será que somente de eu não odiá-la, de eu não ter raiva dela, já não tá bom? Ela se expressou dessa maneira. E aí me fez lembrar de uma passagem onde o Senhor Jesus, logo após ter orientado os seus discípulos de como deveria ser o tratamento de alguém que contra eles pecasse, como que deveria ser a forma de abordar aquela pessoa que pecou contra eles, logo após, Pedro chega para o Senhor Jesus e diz: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes, Senhor? E o Senhor Jesus então vai lhe responder: Pedro, eu não te digo que até 7 vezes, mas eu te digo que até 70 vezes 7. Com isso, será que o Senhor Jesus estava limitando 490 vezes que Pedro deveria perdoar? Que nós devemos perdoar uma pessoa? Será que esse é o limite? Não. Na verdade, o Senhor Jesus estava ali expondo para ele que, independente do número de vezes que um irmão pecasse contra ele, ele deveria perdoar. Não seria só as 490 vezes, mas todas as vezes que alguém pecasse contra ele, ou seja, pecar contra nós, nós devemos perdoar. É difícil? Sim, em muitas ocasiões para nós parece impossível. Humanamente falando, em algumas situações, conforme o prejuízo que alguém traga para nós, parece humanamente impossível. Contudo, o que eu gostaria de lhe dizer nesse momento é que o Pai de Misericórdias nos revela como é a forma de perdão, como é a sua forma de justiça, como é a sua santidade, como é a forma de tratar conosco, em expressão maior de misericórdia, quando Ele manda o seu próprio Filho para morrer em uma cruz, para nos salvar.
mas para também ali ele poder justificar toda a sua ira contra o pecado, para poder expressar o quanto Deus odeia o pecado, o quanto Deus é santo e o quanto Ele é capaz de fazer por amor a nós, por amor àqueles que são de Jesus, porque nós fomos dados em herança para o Senhor Jesus. Lá na eternidade, o Senhor Deus, o Senhor Jesus e o Espírito Santo em aliança combinaram de mostrarmos para nós como é a sua forma de agir, mesmo que nós não entendamos, porque para nós não temos sabedoria capaz de compreendermos tão grande amor, compreendermos tão grande justiça, compreendermos tão grande santidade desse Deus que manda o seu Filho para remir o meu e o seu pecado, por ódio ao pecado, pelo meu e o seu pecado, por tudo que nós pecamos e ainda vamos pecar, por ele odiar o pecado, mas também por nos amar, ele manda o seu Filho. E essa é a sua forma de se expressar como expressão maior, Pai de misericórdias. E é isso que eu quero deixar para você. Olhando para nós, para a nossa natureza, para as nossas capacidades, realmente, em muitas situações, é impossível aos nossos olhos perdoar. Mas olhando para Jesus, olhando para a obra de Deus, aí sim nós seremos capacitados, assim, não pela nossa sabedoria e não pelo nosso senso de justiça, mas pelo Espírito Santo de Deus, para que possamos demonstrar o grande amor de Deus em nossas vidas e podermos estarmos sendo instrumentos dele para os nossos semelhantes. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco, é o meu desejo e oração. Amém.